Bom, galera do Vascão, bora reagir a mais um vídeo aqui do SBT Sport Rio, analisando esse jogo do Vasco, esse time do Vasco que está deixando muito a desejar. A chance de rebaixamento é muito grande, o Vasco precisa vencer jogos, precisa afastar esse fantasma e precisa resolver o problema da SAF, senão a chance de queda do Vasco vai ser já é muito grande, né? Se não resolver essa situação aí, trazer reforços pontuais, reforços de peso, galera, o Vasco pode sim voltar à zona de rebaixamento mais uma vez, né? E só você que acredita vai deixar aí sua opinião, seu comentário, vai amassar o dedão no like e vamos ver aí que o Pedrosa, Fernandinha e Vene Casagrande tem a dizer. Chegou essa hora. Não dá mole. Dá pra falar isso pra muita gente lá no Vasco. Não dá mole. Uma hora o sol vai brilhar, Pedro. Não tem proteção pra time. Senão vai mandar tu ligar. Não. O Vasco perdeu pro Mirassol. Você viu o que ele fez? O Mirassol tá 9 jogos sem perder. Mas era esperado, O Sol não perdeu em casa ainda. E olha aqui, pode jogar hoje, não é isso? A gente vai ver como foi esse jogo e na Ó volta... o fantasma, Pedrosa! Vai ficar nervoso. O Moura tem uma chance, o Mirassol responde e Ryan dá um chutaço, mas o goleiro consegue salvar. Edson Carioca manda essa bola com perigo. E pelo Vasco, Coutinho bate forte com o pé direito e Walter consegue tirar. Segundo tempo, Negueba aproveita frango de Daniel Fusato e abre o marcador. O Mirassol se empolga e mais uma bobeira da defesa. Chico da Costa amplia para os donos da casa. O Vasco tenta a reação e após cruzamento de Piton, Puma Rodrigues aparece para cabecear e diminuir. O time da Colina insistiu e em mais um cruzamento de Piton, dessa vez é Verrete quem só toca para o fundo da rede. Tudo igual. E quase que o Vasco não consegue a virada em mais um cruzamento de Piton. O Pirata cabeceia, mas a bola vai para fora. E quando tudo parecia que estava a favor do Vasco, Carlos Eduardo faz a primeira participação no jogo. Dá o passe e Alisson chega para o terceiro do Mirassol. O Vasco vai para o 7º jogo sem vencer e corre o risco de entrar na zona de rebaixamento. Mas vai descer. E olha aí, vamos ter um jogo novo. Cartela, raspadinha. Raspe e conquiste 3 pontos. 3 pontos garantidos, Vene Casagrande. Só falta o time fazer a parte dele, tá escrito aqui. Aí, você pode ganhar o que com a raspadinha? Fim de semana na pousada Mirante do Sol. Olha ele aí. Olha aí. Encontre 3 escudos do Vasco e ganhe. Promoção válida para amigos. Zoeira tá liberada. Tá escrito aqui. Aí rasparam, só acharam 2. A cada raspadinha, uma chance de vitória, mesmo que seja só no papel. Tá aqui faltando só um escudinho pra Só você, um, né? você passar um final de semana no Mirante do Sol. Boa pousada, Vene Casagrande. Lucas Pedrosa. Fica onde essa pousada? Fiquei em São Paulo. Olha aqui. Lá no interior de São Paulo? É bom pra viajar lá. Ô, Alcilene, como é o nome do menino que mandou a raspadinha? PHD, um beijo pra ele. Lucas Pedrosa, pode ir lá, chegou o seu momento, a hora do entretenimento desse programa. Cara, eu já tô sem palavras, tá, Fernanda? Eu já tô sem muita coisa pra dizer. Não tem uma palavra. Não tem, assim, é cansativo. É a palavra que eu mais usei na minha live de pós-jogo lá no meu canal. É cansativo você ver o Vasco em campo. É cansativo o enredo das partidas, é cansativo que o ciclo se repete. Vamos lá. No primeiro tempo, o Vasco da Gama entrou com uma equipe bem desfalcada, principalmente sem o goleiro Léo Jardim, que acabou sendo expulso de forma bizarra contra o Internacional. O Daniel Fusato foi o goleiro. Na lateral direita, o Pumita entrou na vaga do Paulo Henrique, que estava suspenso também. O Fernando Diniz, mais uma vez, com a teimosia dele, que já é cansativa, ele colocou o Lemos junto com o João Vitor. Aí ele colocou o Lemos do lado esquerdo e colocou o João Vitor do lado direito. Beleza. Aí o Vasco da Gama fez até um jogo nos primeiros 10, 15 minutos interessante, roubando bola lá na frente, conseguindo fazer uma marcação pós-perda interessante, uma marcação alta também efetiva. Tanto é que o Hugo Moura tem a melhor chance da partida com
A roubada de bola lá na frente, com o Vasco marcando o Mirassol, que é uma equipe, como a gente falou aqui sobre reativo e propor jogo, é uma equipe completamente reativa. Os resultados do Mirassol, eles vêm quando o Mirassol consegue atacar em transição rápida, porque é uma equipe que com a posse tem dificuldade, o que é natural pelo seu investimento, pela qualidade dos seus jogadores e tudo mais, para propor o jogo. Então o Vasco se aproveitou disso, só que o Vasco é uma equipe que, no erro do adversário, não aproveita. Quando o Vasco erra, o adversário sempre pune. E foi o que aconteceu. No primeiro tempo, o Vasco teve 2 oportunidades, uma com o Hugo Moura perdeu a chance de fazer 1-0, e aí depois o Felipe Coutinho também rouba uma bola lá na frente, e ele dá um chute de fora da área, o Vasco não consegue fazer. No segundo tempo, o jogo muda de enredo. Porque aí o Mirassol começa a sair mais um pouquinho, começa a pressionar muito mais o Vasco da Gama, ele tira o Hugo Moura, que estava fazendo uma partida horrorosa, que é cansativo ver o Hugo Moura jogar também, e ele coloca o Thiago Mendes. Deixa o João Vitor e o Lemos lá na zaga, o que até me surpreendeu, que ele não tirou zagueiro para botar volante. Já é um passo, né? Só que o Mirassol, logo nos primeiros minutos, conseguiu, no meio-campo, ter uma superioridade numérica, vem na transição, especialidade do Mirassol, e aí vem um lance fatídico de uma falha individual do Daniel Fusato, que consegue aceitar um gol ali do Negueba, que chuta de fora da área, e aquilo ali começa a desmoronar um pouco do jogo do Vasco. Para piorar, mais uma falha individual. O Lemos, que estava jogando torto do lado esquerdo, erra uma bola infantil, atravessando o passe, e o Mirassol consegue recuperar a bola. O João Vitor fica perdido, inclusive, novamente, o João Vitor sendo escalado é um jogador que não passa confiança nenhuma, a qualquer momento parece que ele vai errar, e novamente ele participa de um lance junto com o Lemos, que foi o principal culpado, 2-0 Mirassol. Aí vem a surpresa, Fernanda. Vem a surpresa. O Vasco consegue empatar o jogo. Mentira, Eu Pedrosa! Eu juro. Quando ninguém acreditava. O meu marido se jogou no chão e rolou. Exato. Quando ninguém acreditava, o Lucas Piton, sozinho, gera 2 gols pro Vasco. Primeiramente, cruzando na cabeça do Pumita, que estava fazendo um jogo bem ruim, mas conseguiu fazer o gol. E depois, novamente, o Lucas Piton consegue dar um cruzamento pro Pumita, o Pumita assiste e o Verratti empata a partida. Você olha e você fala assim, pô, agora pelo menos vai conseguir agora um pontinho, né? Agora vai, ou pelo menos chegar ao gol da virada para conseguir 3 pontos. Mais um cruzamento do Piton, o Verratti acaba perdendo a oportunidade, um lance difícil também. E aí o Vasco da Gama, com o Lucas Piton, é o retrato. Tanto do Pumita quanto do Lucas Piton é o retrato do Vasco. 2 jogadores que conseguiram fazer os lances para empatar a partida, erram de forma grotesca, o Lucas Piton não ganha a bola, o Mirassol consegue recuperar essa bola no lado direito, cruza e o Pumita não acompanha a jogada, e aí 3-2 Mirassol. E assim tem sido o Vasco. Aí eu tenho que ver na coletiva o Fernando Diniz falando a mesma coisa. A gente poderia ganhar, a gente estava perto de ganhar, e nessa o Vasco está a 7 partidas sem saber o que é vencer. Dos últimos 22 jogos, são apenas 3 vitórias. E assim, cara, novamente eu vou falar aqui, é cansativo ver o Vasco jogar. Bebe água, amigo. 2 litros por dia não... Bom, galera do Vascão, situação não é nada confortável para o vascaíno, para o Vasco. Vamos dar uma olhada aqui na tabela de classificação para a gente entender melhor aí, né, pessoal, o que está acontecendo com o Vasco. Na verdade, o que está acontecendo é simples, né? É só olhar para a tabela. Hoje temos Santos e Juventude. É muito provável, né? É muito provável de que o Santos vença o Juventude e o Sport, para mim, já são 2 times rebaixados. E aí a gente tem 3 times com 15 pontos, que é Fortaleza, Santos e Vasco. Esses 3 times, um deles vai ficar com essa vaga aí, né? Com 2 vagas, na verdade. Um deles não, né? Ou 2 deles... ou o Vitória, que está com 18, o Vitória tem 3 pontos a mais, só que o Vitória tem 2 jogos a mais, né? 2 jogos a mais que o Vasco, o Grêmio também tem 2 jogos a mais, Fortaleza tem um jogo a mais, o Juventude tem 2 jogos a menos e o Sport já tem ali os seus 16 jogos junto com o Vasco. Só que o Vasco, cara... conseguiu um empate legal contra o Inter fora de casa. Poderia ter vencido esse jogo aqui se não fosse ali o roubo do juiz, né? Aí o Vasco vai e me empata com o Grêmio, jogando em casa, começa a vencer. No final do jogo, como sempre, né? No final do jogo o Vasco sofreu um empate contra o Grêmio. Poderia ter sido 3 pontos aqui contra o Grêmio, 3 pontos contra o Inter.
Hoje o Vasco estaria ali com seus 21 pontos, uma posição mais tranquila na tabela do Campeonato Brasileiro. Então foram jogos assim que vacilo, né? O jogo de ontem também foi um baita de um vacilo. O Vasco empatou o jogo, teve a oportunidade de virar, mas os gols que o Vasco sofreu foram gols absurdos, ridículos, né? Gols ridículos mesmo. Agora é torcer, né, cara? Torcer para que o Vasco saia dessa situação aí o mais rápido possível. O Vasco vai enfrentar o Atlético Mineiro em casa, o Atlético Mineiro que venceu o Flamengo jogando no Maracanã. Vai ser um jogo muito difícil mesmo. Depois, lembrando que agora, meio de semana, agora tem Vasco e CSA, né? Não é possível que o Vasco vai ser eliminado pelo CSA, né, velho? Não é possível. Aí o Vasco já foi sul-americana, foi eliminado pelo CSA, vai ficar só o brasileiro. O Vasco tem 2 confrontos diretos, que é um jogo contra o Santos, na Vila Belmiro, e um jogo contra o Juventude, onde é muito difícil vencer os caras, por mais que eles estão numa situação difícil. É complicado vencer o Juventude fora de casa, jogando na casa dos caras, né, gente? Então, eu não sei. Prioridade aí é a Vasco SAF.